E sem isso, a nossa compreensão da realidade que nos cerca vai ser sempre limitada. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre uma situação que pode acometer muitos de nós de maneira muito frequente. Quando nós contemplamos a sociedade atual, as instituições políticas, os avanços em termos de ciência, a situação do nosso progresso, às vezes a gente se depara com aquele sentimento de que as coisas vão de mal a pior. A gente olha uma determinada situação, uma determinada instituição, uma circunstância que acontece, a gente fala, meu Deus do céu, isso não vai dar certo. Isso não é algo que vai produzir bons resultados, a coisa não devia funcionar desse jeito. E a gente começa a alimentar na nossa alma aquele sentimento de pessimismo, de desânimo, diante de uma situação que, sem ingenuidade, nós olhamos e ela é uma situação problemática. Ela é algo que está fora do lugar, que não devia ser assim. Às vezes é um comportamento, uma postura de determinados grupos sociais, às vezes é algo que acontece no campo do conhecimento e que a gente realmente percebe, olha, isso não devia ser assim. Acontece que diante dessa constatação legítima, verdadeira, nós precisamos agregar outros dois elementos sem os quais nós não vamos ter uma compreensão profunda daquilo que está acontecendo e dos próximos passos. Olhando só para esses elementos negativos, e novamente, que muitas vezes estão presentes, fazem parte, mas sem olhar para esses dois outros elementos, nós vamos padecer de uma miopia. A gente vai olhar assim e vai achar que está enxergando todo o quadro e nós estaremos vendo somente uma parte, nós estaremos vendo somente uma determinada dinâmica, mas não o quadro mais amplo. Então vamos lá, o que nós precisamos fazer a fim de que consigamos enxergar uma situação de maneira mais profunda e assim poder estabelecer o melhor curso de ação, os nossos sentimentos em relação àquela situação. Bom, vamos evitar então os dois tipos de miopia. E a primeira delas, o primeiro equívoco é acreditarmos que as coisas vão continuar como estão agora. Que uma coisa está ruim e aquilo vai continuar sendo ruim e por isso o resultado lá na frente vai ser desastroso ou catastrófico. Se nós olharmos o passado, nós vamos perceber que nenhuma instituição, nenhuma situação, nenhuma problemática se manteve contínua de maneira indeterminada, ao longo do tempo sem nunca parar. Nós tivemos grandes flagelos na história da humanidade, nós tivemos guerras que mobilizaram, às vezes, boa parte do mundo. Se a gente lembrar, recentemente nós tivemos o Covid-19. Quem poderia imaginar que uma situação como aquela de lockdown poderia afetar todo o planeta, como de fato afetou? Que nós ficaríamos tanto tempo enfrentando dificuldades extraordinárias. E, apesar da situação que foi devastadora, apesar de perdas que muitas vezes foram muito dolorosas para muitas pessoas, a situação, de uma maneira geral, ela chegou a um fim. Por que é importante a gente pensar nisso? Porque ao olharmos para algo que é feito pelos homens, pelas criaturas humanas, pelos seres humanos, nós precisamos reconhecer que há sempre um caráter de transitoriedade. Nada que o homem realiza é eterno. Por mais que seja uma edificação cuidadosamente construída, com os alicerces firmes, aquilo com o tempo vai mudar, vai se transformar. Às vezes vai se aperfeiçoar, às vezes vai deixar de existir. E é natural, porque como criaturas imperfeitas que somos, não podemos almejar ainda a edificação de obras perfeitas. Mesmo no campo do conhecimento,
acreditávamos alguns séculos atrás que a Terra era o centro do universo, depois que o Sol era o centro do universo. E hoje nós sabemos que nós somos um planetinha rodeando uma estrela de quinta grandeza, num cantinho de uma galáxia que não é das mais relevantes do universo. A nossa compreensão vai mudando. A compreensão sobre a nossa fisiologia, sobre o nosso corpo, sobre o nosso cérebro, sobre a nossa saúde, sobre a sociedade, isso vai se transformando. Então, para que a gente possa evitar esse primeiro equívoco, lembremos-nos que tudo aquilo que a gente contempla, que são obras humanas, vai passar inevitavelmente por um processo de transformação ou de extinção. Nada vai ficar do jeito que está. O segundo ponto que muitas vezes nos leva a uma compreensão parcial da realidade é acreditarmos que tudo que existe é simplesmente o que está sob o domínio dos seres humanos. Nós não podemos esquecer que existem forças, poderes que também interferem nas circunstâncias em que nós estamos passando, que afetam as situações que nós vivenciamos. Nós não podemos acreditar que tudo o que acontece no mundo é obra exclusiva do ser humano e não existe nada além. Temos o nosso papel, sem dúvida alguma, temos que cumprir a nossa parte, mas existem poderes superiores que também dirigem os destinos da humanidade e que interferem nas situações de maneira que muitas vezes foge à nossa compreensão. Porque não é necessário que a gente compreenda aquilo que está além do nosso campo de ação. A gente precisa fazer aquilo que é a nossa parte, tendo certeza de que alguém mais competente vai fazer a dele. É como se a gente fosse fazer uma cirurgia, por exemplo. Quando a gente vai fazer a cirurgia, a gente não exige do paciente que ele tenha as mesmas habilidades que o cirurgião, que o anestesista, que o auxiliar de enfermagem. Não, ela precisa fazer a parte dela, fazer o jejum antes, fazer os preparativos adequados e confiar que aqueles que entendem mais do assunto específico do que ela vão cumprir a parte dele. Então, existem poderes, existem forças que estão acima daquilo que o ser humano pode realizar. É somente agregando esses dois elementos que nós vamos ter de fato uma compreensão mais profunda das situações e circunstâncias que nos cercam, sobretudo aquelas nas quais nós enxergamos problemas e dificuldades. E a partir desse quadro mais amplo, nós vamos conseguir estabelecer um curso de ação mais adequado, sem cair no desânimo, sem cair no desespero e sem deixar de reconhecer que nós temos a nossa parte, que as outras pessoas têm a parte delas, mas que existem poderes superiores também que atuam. E nesse sentido, todos nós que nos afiliamos à proposta cristã devemos reconhecer que Jesus está no comando, que muitas vezes as situações podem ser desafiadoras, problemáticas. Às vezes a gente pode olhar e pode reconhecer problemas, maldades, incompreensões, ignorância, mas nós não podemos acreditar que Jesus tirou férias e foi tomar conta de outras coisas. Ele está conosco, ele continua conosco, também interferindo de maneira decisiva em muitas situações que às vezes a gente não enxerga nada de positivo. Acontece que a maneira pela qual ele interfere é de alguém que conhece muito mais da situação do que nós, até porque ele presenciou todos esses processos evolutivos da humanidade. Então, dessa forma, quando nós olharmos situações que ferem a nossa sensibilidade, que nós enxergamos problemas, sem ingenuidade, não é a gente ignorar isso, mas a gente trazer ao nosso campo de análise esses dois elementos. Primeiro deles, nada que o ser humano realiza é definitivo, tudo é transitório. E segundo, existem forças superiores que também atuam nesses contextos. Vamos ler agora o texto que inspirou a nossa reflexão de hoje. O texto está no 6º volume da coleção O Evangelho por Emmanuel, que reúne os comentários de Emmanuel aos versículos das cartas de Paulo.
E especificamente o versículo é Hebreus 1:2 e nos diz: a quem constitui herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez os séculos. Emmanuel intitula o seu comentário O Herdeiro do Pai. Cede aos poderes humanos respeitáveis o que lhes cabe por direito lógico da vida, mas não te esqueças de dar ao Senhor o que lhe pertence. Esta fórmula conciliadora do Evangelho permanece ainda palpitante de interesse para o bem-estar do mundo. Não convém concentrar em organizações mutáveis do plano carnal todas as nossas esperanças e aspirações. O homem interior renova-se diariamente. Por isso, a ciência que lhe atende às reclamações nos minutos que passam não é a mesma que o servia nas horas que se foram, e a do futuro será muito diversa daquela que o auxilia no presente. A política do pretérito deu lugar à política das lutas modernas. Ao triunfo sanguinolento dos mais fortes ao tempo da selvageria, sem peias, seguiu-se a autocracia militarista. A força cedeu à autoridade ao direito. No setor das atividades religiosas, o esforço evolutivo não tem sido menor. Em vista de semelhantes realidades, por que te apaixonas com tanta veemência por criaturas falíveis e programas transitórios? Os homens de hoje, por mais veneráveis, são herdeiros dos homens de ontem, empenhados na luta gigantesca pela redenção de si mesmos. Poderão prometer maravilhosos reinados de abastança e paz, liberdade e harmonia. Entretanto, não fugirão ao serviço de corrigenda dos erros que herdaram, não só daqueles que os antecederam no campo dos compromissos coletivos, mas igualmente de suas próprias experiências passadas em tenebrosos desvios do sentimento. A civilização de agora é sucessora das civilizações que faliram. As nações que se restauram aproveitam as nações que se desfizeram. As organizações que surgem na atualidade guardam a herança das que desapareceram na voragem da discórdia e da tirania. Examinando a fisionomia indisfarçável da verdade, como hipertrofiar o sentimento, definindo-te em absoluto por instituições terrestres que carecem, acima de tudo, de teu próprio auxílio espiritual? Como pode a casa sem teto abrigar-te da intempérie? A planta do arranha-céu, inteligentemente traçada no pergaminho, ainda não é a construção mantenedora da legítima segurança. Não existem, pois, razões que justifiquem os tormentos dos aprendizes do Cristo, angustiados pelas inquietudes políticas da hora que passam. Semelhante estado da alma é simples produto de inadvertência perigosa, porque todos devemos saber que os homens falíveis não podem erguer obras infalíveis e que compete a nós outros, partidários do Mestre, a posição de trabalhadores sinceros, chamados a servir e cooperar na obra paciente e longa, mas definitiva e eterna, daquele a quem o Pai constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Uma belíssima página de Emmanuel, nos ajudando a compreender esses dois elementos que sempre devem fazer parte de todas as nossas análises. A compreensão do caráter temporário das circunstâncias e situações que nós enxergamos e de que a presença do Cristo, ainda hoje e sempre, é uma presença soberana que dirige os nossos trabalhos, que nos apontam novos caminhos e que não descuida daquilo que é o grande processo, lento, mas definitivo, de progresso e aperfeiçoamento da criatura humana, de tudo quanto ela realiza. E o desafio para a gente hoje é incluir esses dois elementos nas nossas análises. Sobretudo se a gente está enxergando alguma dificuldade, algum problema, alguma desestabilização, vamos incluir esses dois elementos. Primeiro deles, tudo é transitório. Segundo, o Cristo está no comando. E aí sim nós vamos poder estabelecer qual é o curso de ação, o padrão de pensamento e de sentimento que nós devemos ter diante daquela situação.
Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.